Muito boa noite. Hoje eu vou falar nessa live sobre... queria que fosse um tema mais leve, que fosse um assunto mais tranquilo. Inclusive eu fiquei de conversar com vocês sobre isso na semana passada e eu não consegui. Eu acredito que mexeu, obviamente, não só comigo, o que houve, né? Com a situação do filho da cantora Valquíria. E aí eu fiquei tão mexida com tudo isso realmente que eu não consegui trazer essa live antes, mas estou fazendo ela hoje para a gente conversar a respeito. Eu acho que o que vem acontecendo não pode ser em vão. Mais do que nunca, tá na hora da gente se aprofundar mais e mais nesses temas assim, para a gente ver que caminho trilhar, o que fazer, por onde seguir, onde é que as coisas estão se perdendo, né? Se antes eu falava que a gente deveria pensar, puxa, será que meu filho deve, pode ou não pode mexer em telas, em tecnologias, entrar na internet, mexer no celular? Hoje eu acho que isso já não é mais uma opção, né? Isso hoje já se tornou uma realidade, e aí a gente precisa partir desse ponto, isso já é uma realidade. Hoje as crianças já têm esse acesso, mesmo as famílias que cuidavam para o filho, para a filha não ter esse contato, especialmente se muito novos, isso acabou se perdendo porque veio a pandemia, e com a pandemia as aulas se tornaram virtuais também, né? Então o ensino deixou de ser presencial e as aulas vieram para dentro do celular, o que já foi uma grande confusão aí na cabeça das crianças. Antes era proibidíssimo entrar com o celular, com uma tecnologia aí, com um computador na sala de aula, né? Videogame, tablet, qualquer coisa assim, ficar no joguinho era impossível. E aí, por conta da pandemia, as aulas se transformaram no próprio aparelho celular, no próprio notebook. Então, isso deu um nó na cabeça de muita gente, especialmente das crianças, que tem sim, não vou falar tem mais dificuldade de assimilar, porque é uma condição natural delas, né? Essa questão fisiológica do cérebro mesmo, de não conseguir ainda, pela idade delas e pela maturidade cognitiva delas, entender que uma coisa que era uma coisa, de repente se transformou completamente no contrário daquilo, que foi essa questão das aulas. E por que eu começo trazendo justamente isso? Porque as famílias que cuidavam, né, com essa coisa de não deixar os filhos terem contato com tela, com tecnologia, não tiveram muito o que fazer por conta justamente da quarentena. Então a escola passou a ser também virtual. Por isso eu pontuo desde o início. A realidade que a gente vive já não é mais a de o que eu vou fazer se o meu filho vê o amigo usando o celular, isso, aquilo. Hoje isso já está na mão das crianças, né? Então a gente precisa pensar seriamente sobre que caminho é esse que a gente está trilhando. E bem no fundo, gente, bem na verdade, ninguém de nós sabe ao certo exatamente que caminho é esse ainda, apesar de tudo que tem acontecido. E é muito triste falar isso, né? Esses são os indícios de que o caminho que a gente está trilhando, indícios não, muito mais do que isso, são as provas de que o caminho hoje que a gente está trilhando não é o caminho mais adequado, não é o caminho equilibrado, não é o caminho saudável, pelo que tem acontecido. Mas por que nenhum de nós sabe ainda? Por que eu digo isso? Porque os efeitos reais desse contato constante de criança, de adolescente, com tela, com tecnologia, com internet, com YouTube, com redes sociais, a gente vai de fato saber daqui a alguns anos. A gente ainda não teve esse tempo. A geração dos nossos filhos é a geração que nasceu com o aparelho tecnológico, né? Quando eu falo tela, tecnologia, entenda-se esse todo aí. TV, notebook, tablet, joguinho, videogame, celular, etc, etc, etc. Então, eu acho que são dois pontos que a gente precisa conversar aqui hoje. Eu quero justamente que seja uma conversa com vocês. Um é essa parte das telas e tecnologias e o outro ponto é, dentro dela, a parte das redes sociais. Lu falou, é uma triste realidade o que vem acontecendo em meio às tecnologias. Apesar de uma ótima ferramenta, tem o seu lado negativo. Muitos dos meus alunos estão com problemas emocionais por conta das redes sociais. Lu, você apontou muito bem, assim, sabe que por conta disso também é que eu fiquei muito mexida quando eu vi o que aconteceu, porque eu também uso essa ferramenta, né? E eu também tô aqui
e até que ponto a gente consegue usar ela só para o lado bom, que é essa parte maravilhosa dessas tecnologias e da gente ter esse fácil acesso hoje, né? Antigamente, para a gente se informar, para a gente estudar, para saber de alguma situação, era muito mais complexo, muito mais complicado, muito mais difícil, e hoje a gente tem acesso à informação na palma da nossa mão. Esse é o lado super positivo da coisa, e eu uso a internet, as redes sociais justamente em prol disso, né? Mas esse caminho tem se perdido na mão das crianças e na mão dos adolescentes, e é por isso que a gente precisa justamente conversar sobre, discutir, ver o que fazer com tudo isso. E aí você falou sobre os teus alunos, já vou puxar uma outra questão fazendo aí essa ponte entre esses dois lados que eu falei, né? Tanto telas, tecnologias no geral, quanto redes sociais, que você falou que muitos alunos estão tendo problemas aí emocionais por conta das redes sociais. Sabe que hoje, mesmo que essa criança, esse adolescente não tenha rede social, porque a família conseguiu conversar, dialogaram, entenderam que não é o momento, que não é apropriado para a idade, né? Cada rede social conta lá com a sua faixa etária mínima, porque tem toda uma equipe de profissionais por trás que cuida disso, né? Que sabe justamente que se não é apropriado para menor de 14 anos, por exemplo, ou 12 anos, enfim, de acordo com a rede social, é porque realmente não é. Porque algo vai mexer ali com aquela criança, com aquele adolescente, que ele ainda não está preparado para saber. Mas a questão é que hoje, vou até compartilhar com vocês, olha só. As aulas, infelizmente, cortou um pouquinho aqui, mas eu vou ler para vocês. Infelizmente, por conta desse ensino virtual, mesmo a criança que não tem rede social está sofrendo com essa exposição da internet, das tecnologias, das telas. Essa é uma matéria que saiu ontem, que fala adesivo na câmera do celular ou do computador, né, e choro, alunos sofrem bullying em aulas online. Olha isso, depois eu vou deixar aqui nos meus stories e vou mandar a matéria completa lá no meu canal do Telegram, viu? Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Telegram, se inscreve acabando a live que eu coloco o link da matéria completa lá para vocês lerem. Aqui não vai dar para ler tudo, mas fala que uma menina, ela virou se viu assim na frente do pior pesadelo que ela poderia ter, porque ela ficou exposta na sala de aula através da câmera. Os professores obrigaram, como muitas escolas, né, pediram para deixar a câmera aberta enquanto estava assistindo a aula. E aí ela sofreu muito, muito bullying por parte dos colegas de classe dela. Então vejam a que ponto chegou. Mesmo as crianças, mesmo os adolescentes que não têm redes sociais estão sofrendo esse tipo de exposição por conta do momento que a gente vive. Aí é uma outra discussão que a gente precisaria ter. Será que nas aulas, né, fazer a criança manter a câmera aberta é o mais adequado? Será que a gente também não está se perdendo, né, enxergando só uma via aí dessa questão toda? Puxa, mas eu preciso ver meu aluno, eu preciso acompanhar, preciso saber se ele está acompanhando a aula. Mas é muito diferente, a criança tá ali na frente de uma câmera o tempo todo, a turma toda dela, ficar olhando para o rosto daquela menina, daquele adolescente, enfim, do que se essa mesma criança estivesse dentro da sala de aula, com as carteiras enfileiradas e todo mundo olhando para frente, que só tem acesso ao quadro e ao professor. Então veja quantos pontos a gente tem aí de desdobramento, né? Eu falei sobre essa matéria aí com uma outra mãe, ontem mesmo, assim que saiu, a gente conversando, e aí essa mãe falou, mas olha só que engraçado, olha isso, gente, para fazer vídeo no TikTok não tem vergonha, mas para ficar ali na frente da câmera, do celular ou do notebook, na sala de aula virtual, tem vergonha. E é muito triste a gente falar esse tipo de coisa, é muito, muito triste. Será que são todas as crianças e todos os adolescentes que conseguem fazer vídeo no TikTok? Que querem fazer isso? Não são. E a gente não pode generalizar assim e não pode julgar. Não pode julgar. Então, sem querer, eu sei que é na boa intenção que as escolas estão sim fazendo isso, né? Deixa lá a câmera aberta porque eu preciso acompanhar, preciso ver meu aluno, preciso ver na hora da prova se ele não está colando, se ele está aprendendo. Mas será que a gente está indo para o caminho correto? Será que a gente não está generalizando? Será que a gente está esquecendo de ver esse lado emocional
que na minha visão tem muito mais peso do que o conteúdo em si que a escola precisa passar. E veja, eu não estou desmerecendo o conteúdo, não é isso. Por isso que eu quis abrir aqui esse bate-papo, justamente para a gente tentar escolher um caminho que seja mais adequado, né? E eu sei que a gente não vai ter as respostas, não tem assim. Mas algo dá para ser feito que amenize toda essa situação. Então, fica já um primeiro ponto para a gente pensar. As escolas, será que quando a gente pede para aquele adolescente, para aquela criança, manter a câmera aberta na frente da sala de aula virtual, é o caminho mais correto, mais coerente? Olha o tanto de cyberbullying aí que essas crianças estão sofrendo, mesmo essas que cuidam, né, que a família consegue cuidar para não ter essa exposição em rede social. Essa criança está se sentindo exposta na frente da câmera e tá realmente. Passar ali o período todo da aula, né, ela se olhando como se fosse o espelho dela, se ela já tem problema de autoestima, que é muito comum na adolescência, os amigos ali tirando sarro, fazendo bullying. A gente tem uma série de problemas sobre isso. Lu, que bom que você concorda, ó. Excelente abordagem, mas como professora concordo com a sua colocação e eu te agradeço, viu? E se vocês tiverem visões e opiniões diferentes sobre também, vão colocando aqui, porque eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter para a gente ver o que fazer daqui para frente. Puxa, se eu, escola, preciso manter essa câmera aberta, mas ao mesmo tempo eu, escola, me preocupo com o bem-estar dos meus alunos, que são seres humanos na fase da infância ou da adolescência, que são fases extremamente delicadas com relação principalmente a autoestima, será que o mais certo é eu pedir para manter essa câmera aberta, para essa criança ficar se olhando ali no espelho e esses outros colegas da classe ficarem olhando para ela também, expondo, ela se sente exposta, né? E aí vou puxar essa questão da autoestima também. Fiz uns stories aqui ontem no meu Instagram e eu sempre posto stories, já coloco o filtro, né? Normal, a gente já procura o filtro para deixar a gente mais bonita e uau. E aí eu coloquei isso anunciando justamente a live e foi o que eu puxei. Eu falei, epa, espera um pouco, se até pra mim, eu sou adulta, assim, tanto pra mim, imagino que pra maioria de vocês também, né, a gente se sente melhor colocando um filtro, porque a maquiagem não tá naquele melhor dia, porque aí de repente a gente bota um filtro bonitão lá no Instagram, fica tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Se isso já mexe com a gente, na hora da gente postar um simples stories aqui para falar de conteúdo relevante, eu já escolho, puxa, esse filtro me deixa bonita, e aí quando eu tiro o filtro parece que tá tudo horroroso, né? Depois que a gente se vê num filtro, a gente tira o filtro, só vê defeito na gente mesmo. E isso já mexe com a gente, que é adulto, que tem a parte racional do cérebro 100% formada. Pense o quanto isso mexe com as crianças, com os adolescentes, que estão aí nessa questão crucial da formação de caráter, de valores, de autoestima, que é extremamente abalada na fase da adolescência. Pensa como os adolescentes se sentem quando colocam um filtro ali na frente, de repente tira o filtro, se acha a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais horrorosa do mundo. Mas a vida real tem filtro? A vida real é sempre perfeita, sem defeitos? Não é. Não é. E é esse mundo que a gente está deixando na mão das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então a frustração que vem depois de sair dessa questão do virtual é muito maior. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente está acostumado a ter uma imagem na cabeça que é literalmente filtrada, mas ele não tem esse discernimento. O Instagram está filtrando para ele. Esse filtro está mostrando tudo com a maior perfeição do mundo. E essa perfeição não existe. O mundo real aqui fora dessa nossa tela, é sim cheio de frustrações. Tem sim muitas dores e tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. Sabe? E a gente está perdendo os nossos adolescentes, as nossas crianças para a tela. E veja, de novo, eu não crucifixo a tela, eu não crucifico a tela, não crucifico a tecnologia, não sou contra, especialmente no momento que a gente vive hoje. Sim, isso aqui está facilitando muito, né? O que seria das crianças todas, dos adolescentes, se a gente não conseguisse ter transportado a sala de aula, por exemplo, para o mundo virtual. Seria extremamente complexo achar qualquer outra saída. Então não tem problema, crianças e adolescentes, na minha visão, especialmente por conta do momento atual que a gente vive hoje,
Não tem problema para mim essas crianças usarem todo dia tela, todo dia, porque todo dia vai ter aula, todo dia pode ver algum vídeo educativo, não tem problema ser todo dia. O grande problema mora em ser o dia todo. E é isso que tem ocorrido. As famílias, nós estamos perdendo o controle da educação dos nossos filhos para tela e para tecnologia, para videogame, para joguinho, para celular, para TikTok, para rede social. E aí essa criança passa o dia todo dentro desse mundo virtual, que para nós, a gente sabe, não é o mundo real, mas a criança, o adolescente não tem esse discernimento. Para eles, isso daqui, através dessa tela, isso é o mundo real, isso é a vida deles. E esse é o grande problema da questão, quando a gente perde para isso. E sabe por que é fácil perder? E aí você precisa ouvir isso. Se você sente hoje que você tem deixado aí o teu filho, a tua filha, tempo demais, sem regra, sem limite, sem monitorar o uso, e eu sei que tem sido uma grande rede de apoio também, né? Tecnologia, joguinho, videogame, e tá tudo bem com isso, desde que essa não seja a única forma de distração, de entretenimento da criança, porque eu sei que você precisa fazer suas coisas, trabalhar, dar conta de casa, de mercado, de cachorro, de família, de tudo, e aí uma TV, um YouTube, uma série ou qualquer coisa assim, tem sim suprido essa necessidade que você tem de ter alguém junto ali como rede de apoio, né? Hoje, infelizmente, essas telas todas têm sido uma grande rede de apoio das nossas crianças. Ok, até aí tá tudo bem, mas você não pode deixar que essa seja a única forma de entretenimento dessa criança, e você precisa cuidar se você sente que está sendo demais, sem regra, sem limite, porque sim, é fácil perder a criança ou adolescente para essas telas. Sabe por quê? Isso gera muita dopamina. Já falei dela outras vezes aqui para vocês. O que é a dopamina? É um hormônio, é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar, que é produzido naturalmente pelo nosso organismo. Só que, olha só essa tela, essa imagem aqui. Qual que é a diferença da dopamina para a serotonina, por exemplo, que também é outro neurotransmissor, é outro hormônio que a gente tem no nosso organismo, que também dá essa sensação de bem-estar, de prazer. Qual que é a diferença de uma para outra? Bom, dopamina, ela é estimulada por qualquer coisa de prazer de curto prazo, qualquer coisa imediata, qualquer coisa rápida, porque essa dopamina se alimenta, se autoalimenta da sensação de recompensas rápidas, sabe? De coisinha urgente, para já. Ela é viciante, literalmente, e ela não sacia. Por ser viciante, ela deixa aquela sensação de insaciedade. Diferente da serotonina. Serotonina, ela é estimulada por atos de satisfação, de prazer, não de curto prazo, mas de longo prazo. Ela tem um papel super importante para inibir a questão da raiva, agressividade, ajuda no sono reparador, ajuda no equilíbrio do apetite, não é viciante e também dá essa sensação de bem-estar, só que aliada a ela uma sensação de gratidão. Olha as imagens da dopamina e da serotonina. Dopamina, fast food, comida rápida, qualquer tipo de tela, de tecnologia, cai na dopamina também. Serotonina, exercício físico, meditação, um abraço, por exemplo. Então dá muita diferença. E aí, conto para vocês, não tem nada no mundo físico, nesse nosso mundo físico aqui, real, que gere tanta dopamina, que o organismo descarregue tanto nível de dopamina na gente, quanto as tecnologias. Nada no nosso mundo real aqui chega no nível aí, né, nos pés dessa questão da dopamina que as tecnologias descarregam, tanto na gente adulto quanto nas crianças. Para não dizer, por que a gente fala usuário do Facebook, usuário de qualquer rede social, usuário também é usuário de droga, gente. Porque a dopamina que se libera quando uma pessoa que já se viciou em drogas tem no organismo é a mesma dopamina que é liberada pelo corpo quando essa pessoa está usando qualquer tipo de aparelho, com tela. Porque a carga de estímulo é tão grande, é tão viciante literalmente, que o nosso cérebro continua jogando essa dopamina toda no organismo. E aí, para a criança viciar, é sim fácil. Por isso eu falo, monitora, controla, tem tempo, tem regra, esteja junto,
sabe? A dopamina vicia. E quanto mais interativo for o aparelho, mais viciante o negócio vai ficar. Então, se a gente for comparar uma televisão com um joguinho ali de celular que a criança mexe e ela dá os comandos e o que ela clica, o que ela faz de botão ali, faz e acontece no jogo, o que gera mais dopamina, o que tem muito mais chance de viciar é o joguinho em comparação à televisão. Por quê? Porque quanto mais interativo for, mais dopamina o organismo libera. E no nosso mundo real, a carga de dopamina não é tão alta assim, só que ela é viciante. Vocês viram ali na imagem. Depois eu deixo disponível também essa imagem ali no Telegram para vocês, tá? Então, repito, se você não tá lá no meu canal do Telegram, acabando a live, clica no link da minha bio, corre para lá, porque lá eu sempre complemento as informações que eu passo aqui no Insta. Lá eu consigo ter esse aprofundamento, né? Um pouquinho maior. Então, esse é um cuidado bem importante que a gente precisa sim ter, né? E aí eu falo para vocês, outro cuidado que a gente precisa ter, eu estou enxergando muito por enquanto só do lado da criança que sofreu o bullying, da criança que está ali com essa relação delicada com a autoestima dela, né? Fazendo os filtros do Instagram e tirando filtro e se achando péssima, imperfeita e tá tudo ruim, tá tudo errado. Mas existe o outro lado também de quem faz, de quem pratica o bullying, como a gente viu ali na matéria sobre a escola, né? Sobre a menina que sofreu o bullying dos alunos, dos colegas de classe dela, na sala de aula virtual. Então a gente também tem uma questão a ser trabalhada com essas outras crianças. Tem a criança que sofre o bullying e tem a criança que está praticando esse bullying. E será que essa criança que está praticando, de repente, não está aí na sua família, não é seu filho, seu sobrinho ou alguém, seu aluno? Ou a que está sofrendo bullying? De qual lado você está, né? Porque dos dois lados a gente precisa enxergar e a gente precisa atuar. Uma criança que pratica esse bullying também está muito machucada. Também está com a autoestima muito ferida para fazer o que faz. Não consegue ter empatia. E se ela não consegue ter empatia, o negócio começa nela mesma antes, para daí ela reconhecer isso, essa sensação, no outro. Então é mais um ponto que a gente precisa trabalhar. Olha, de novo, reforçar a questão aí dos valores, né? Da gente abordar, conversar isso com os filhos, com os alunos, de não passar batido, que não seja uma coisa só conteudista realmente, né? Hoje a aula é sobre empatia, ou hoje eu vou falar com meu filho sobre isso e acabou. Não, não é assim, que essa criança entenda, que você dê exemplos reais, que seja prático, né? Tem uma pesquisa, eu não vou me lembrar dela aqui, se alguém souber qual é, até escreve aqui pra mim, senão depois eu resgato. Um vídeo que eu vi, talvez vocês já tenham visto também, que mostra várias pessoas, elas veem uma propaganda, ou uma outra pessoa, enfim, não me lembro direito, numa tela, e aí elas falam o que elas pensam daquela pessoa. E quando elas estão vendo esse ser humano ali através da tela, esses que estão julgando, dando opinião sobre, mas assim, descascam aquela imagem, aquela pessoa, falam tudo o que pensam e mais um pouco, e xingam, e sem dó nem piedade, e fazem bullying, né, com aquela pessoa através da tela. E aí essa tela sai da frente e é a pessoa real que vem até a frente dessa pessoa que estava fazendo esse julgamento, e é essa pessoa que provocou o bullying, né, que foi o hater ali da internet através da tela, falando muito mal do que pensava sobre aquela pessoa em si, quando vê pessoalmente, olho no olho, não consegue falar tudo o que pensava, não consegue expor tanta ira, tanta raiva que tinha na hora que tinha uma tela ali intermediando toda essa relação. Porque a gente consegue ser quem a gente não é no mundo real através das telas, para vocês verem como essa situação toda aqui distorce, né? E como é que a gente deixa isso na mão de criança e de adolescente que está formando o caráter ainda. Eu vou até ler um pequeno takezinho para vocês, ó, desse livro. Hoje, de novo, eu coloquei uma página dele aqui nos meus stories, né? O cérebro adolescente, olha só, uma pequena parte. A adolescência é uma época para testar os limites, a paixão por explorar o desconhecido, o excitante, e pode definir o cenário para o desenvolvimento dos traços de caráter essenciais que permitirão aos adolescentes levar vidas repletas de sentido.
Então, olha o detalhe. A adolescência é o momento que os traços de caráter essenciais estão sendo formados. E aí o autor continua. O movimento saudável para a vida adulta se faz por meio da interdependência e não do isolamento total. Vejam isso, que profundo que é, não do isolamento total. Se a gente quer uma adolescência para os nossos filhos bem vivida, a gente precisa entender que a gente tem que ser leal, antes de tudo, com os nossos filhos, crianças, adolescentes. E ser leal, gente, não é, de forma alguma, abandonar essas crianças, esses adolescentes, para frente aí das telas, dos joguinhos, dos videogames, das redes sociais. Quando a gente abandona um filho nosso e perde esse filho para as tecnologias, literalmente, porque a dopamina tem sim esse poder, porque vicia, a gente não está sendo leal com eles, a gente está cometendo um crime. E aí a gente quer consertar só lá na ponta. Ai, mas meu filho não dorme sozinho, tá tendo pesadelo, tá cheio de medo que não tinha. Mas o que ele tá vendo? O que ele tá tendo acesso? Será que você tá cuidando, tá monitorando, tá sendo guia que deve ser? Tá fazendo essa interdependência tão necessária na infância, especialmente na adolescência, ou deixou ele fazer por ele mesmo? E veja, entendam o que eu quero dizer, né? Eu sempre bato na tecla de não ser a mãe mandona, autoritária, de ficar em cima o tempo todo, mãe, pai, helicóptero, né, pairando ali sobre a cabeça do filho. Não é para cair para esse outro lado, não, de novo, né? Quando a gente foge do equilíbrio, perde o caminho do meio, a coisa fica muito arriscada. Então, um extremo seria esse, da gente, então, meu Deus, agora eu tô com medo, vou ter que monitorar, ficar em cima o tempo todo. Não, não é para fazer isso, mas ao mesmo tempo, não é para cair lá no outro extremo e perder a mão, e perder o controle da educação para as telas, para as tecnologias. Veja, controle da educação, não do filho. Quem tem que tomar as rédeas da educação é você mãe, é você pai, é você educador, somos nós, adultos responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente. E a gente não pode simplesmente abandonar e deixar que essa criança passe o dia todo dentro das telas, jogando com os amigos, mas no videogame, jogando joguinho no celular, ou fazendo vídeo, né? Enfim. E aí tem mãe também que pode falar que puxa, mas veja só, Marcelo, hoje em dia internet, YouTube, e eu também trabalho com isso, né? Marketing digital, isso sim está super em alta e sim é uma ferramenta muito legal que a gente tem para trabalhar, não tenha dúvida que é, né? Eu tô aqui conversando com vocês graças às tecnologias, graças ao Instagram, a gente está aqui batendo esse papo, YouTube, enfim. Então, vocês podem pensar, puxa, mas será que não seria uma profissão do futuro, né? O meu filho fazer isso? E aí a gente precisa ter claro o conceito de profissão e de exposição. Se for para trabalhar algo que essa criança, que esse adolescente goste, que tenha entendimento, que tenha afinidade, ele sabe muito sobre os animais, sobre cachorro, ou ele gosta de fazer receita lá na cozinha, e ele está ensinando isso, maravilhoso. Ele está aplicando esse conhecimento que ele tem. Mas se não for para isso, se é só para seguir, é uma coisa pasteurizada que a gente vê hoje na internet, para cair no mesmo lugar comum de todo mundo aí, da maioria das pessoas, sem generalizar, né? De aplicativos como o próprio TikTok, sem falar mal dele também, mas justificando que a gente precisa entender a finalidade do uso dele. A gente não está falando em profissão, aí a gente está falando simples e puramente numa exposição. E a criança e o adolescente, eles não estão preparados para ter essa exposição, não estão. Nem a gente adulto, com o cérebro 100% formado, racional, não está. A criança e o adolescente menos ainda. Então a gente precisa sim tomar as rédeas disso e ser sim responsável por isso. Se for para usar isso aqui como ferramenta, ótimo. Mas que não seja uma ferramenta de exposição, que não seja uma ferramenta para manchar a autoestima. Autoestima é algo subjetivo. E hoje a autoestima das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ela está completamente distorcida. Ela está vinculada a algo externo, a likes, a curtidas, a filtros. Isso já não é mais autoestima, sabe? E essa distorção que para nós a gente consegue enxergar como distorção, na cabeça de uma criança é algo normal, é natural, para ela é aquilo ali, isso é o real. Isso é o real. E a gente está aqui para cuidar.
para trilhar esse caminho junto e para mostrar que não precisa e nem deve ser por aí. Mas além da dopamina, sabe por que também tem sido muito difícil de você conseguir tirar o teu filho da frente do videogame, do joguinho, das redes sociais, do celular? Porque você não supre o tempo com ele fora dessas redes, fora dessas telas todas. Se você for tirar ele dessas tecnologias hoje, o que você vai fazer com ele? Sabe? Esse vínculo, esse afeto, essa caminhada que precisa ser tão interdependente de vocês, de nós como família, né? A gente precisa suprir esse tempo. Não adianta simplesmente eu tirar meu filho da frente do celular e aí eu não ter o que fazer com ele naquele momento. E de novo, entenda, eu sei que tem sido sim uma rede de apoio, mas uma rede de apoio não significa deixar a criança passar o dia dentro dessas tecnologias. Isso não funciona. A gente tem visto cada vez mais, não funciona e não vai funcionar, infelizmente. Teve uma mãe recentemente também que, gente, hoje eu tô assim com a memória. Se vocês lembrarem do nome dela, escrevam aqui pra mim, depois eu pesquiso. Ela cancelou uma conta de uma rede social que a filha dela tinha, não me lembro se foi TikTok, acho que foi TikTok ou YouTube, enfim. E a filha dela tinha mais de 2 milhões de views, ou 2 milhões de usuários. E aí muita gente criticou, como que você cancelou a conta dessa rede social aí da sua filha? Olha, ela tinha 2 milhões ou de seguidores ou de views, enfim. E muita gente criticando, e ela justificou justamente por isso, né? Não, a vida real não é essa, a vida real está acontecendo aqui. E a minha filha ainda não tem o discernimento de entender o que são esses haters, o que são essas críticas, o que é esse bullying todo, essa raiva toda, não de uma internet doente, mas de uma sociedade doente, né? Porque é uma sociedade doente que por meio da tela consegue mostrar toda a ira que tem, falar tudo o que pensa, e olho no olho não. Então a gente não pode deixar, a gente precisa sim se posicionar. Tô lendo os comentários de vocês aqui. Cassi, tudo bem? Perfeito, Lu também, Nisa, verdade, adorei. Sim, a gente deve ficar atento mesmo. E se vocês tiverem alguma outra visão e opinião sobre isso, também coloquem aqui pra gente conversar sobre. É o que eu falei no início, né? Hoje não tem como a gente saber de todos os malefícios que isso, infelizmente, vai causar nas crianças. Porque a gente ainda não viveu o tempo de uma geração toda, dessa geração que nasceu já com as tecnologias, para saber o que isso está causando de fato aí a médio e longo prazo. Mas infelizmente, a gente já tem sentido o drama, né? Do tanto de mal que isso causa se a gente não for o guia, se a gente não dialogar, se a gente não suprir esse tempo de qualidade que nossos filhos precisam e merecem junto com eles. A gente já sabe que está causando sedentarismo, que está causando problema de sono, alteração no apetite, que está quebrando as interações familiares, que está alimentando a ira e a raiva, que está perdendo a empatia, que está jogando no pé a autoestima. Isso tudo a gente já sabe. Mas além disso, algo mais profundo está sim acontecendo. Se hoje, no imediato, a gente já consegue enxergar tudo isso, pensem no médio e longo prazo. O nosso cérebro é como se fosse uma massa de modelar. Então, quanto mais nova, sabem, massinha de modelar? Sim, massinha mesmo, né? Quanto mais nova é a massinha, mais maleável, mais fácil é da gente apertar, não é verdade? Aí, se passa o tempo, essa massinha vai ficando dura, especialmente se a gente deixa ela fora da caixa dela, né? Não guardada corretamente. E o nosso cérebro é como se fosse essa massinha. Então, quanto mais novo é o cérebro, mais plástico, mais moldável ele é. E hoje as telas, as tecnologias, o tanto de tempo que a gente deixa as crianças passarem em frente a esses aparelhos assim, por conta de neurotransmissor, de hormônio como a dopamina, tem feito essa plasticidade do cérebro, que é muito jovem e que teria uma plasticidade boa, tem feito tudo isso endurecer. Tem feito isso perder aquela maleabilidade tão natural dele. Veja, isso são consequências que a gente já tem hoje. Alterações de humor. Tudo bem, Rafaela? Legal que você está por aqui. Não tinha visto que você tinha entrado também. Com certeza. Raiva, irritabilidade. Tem mãe que me relata que, nossa,
fulano, né, quase falei o nome, foi dormir, acordou com mais raiva e tá cada hora mais irritado e brigando comigo e gritando e me desafiando. E aí a gente vai investigar como é que tá a rotina, que horas tem ido dormir. Tá dormindo com o celular aqui assim, ó, pra nós já não faz bem. Também por questão da luz fria, dessa luz azul, não tem um sono reparador, o nosso corpo não consegue descansar, não consegue produzir melatonina enquanto a gente não tiver em um ambiente escuro. Isso é fisiológico nosso. Então pensem a criança com o celular ali, com o joguinho, e o que tem nesse joguinho? Então sim, vai ter alteração de humor, então sim, vai estar mais irritada, e então sim, você como responsável precisa mexer nisso. Você é o guia dessa criança. Nós somos, como adultos, como educadores que somos. Sim, a gente precisa monitorar, sim, a gente precisa colocar regra, precisa colocar tempo, precisa permitir o que essa criança faça ou não faça na internet, precisa autorizar que ela tenha ou não tenha redes sociais. Por que existe faixa etária para isso? Classificação indicativa mais adequada? Porque não é correto ter antes daquela idade, porque tem uma equipe de psicólogos, de profissionais por trás daquela rede social que já fizeram todo um estudo para saber se pode ou se não pode. E se o teu filho tem menos do que aquela idade e está com essas redes sociais, onde que está o maior problema? Na rede social, na criança ou em você? Que permitiu, que deixou, sabendo que não era apropriado para a idade dele, né? Não é verdade? Então acho que muito também passa por aí. Esse virtual de fato já é uma realidade nossa, já é a realidade que a gente tem hoje na nossa mão, então a gente não tem mais como driblar isso e querer viver sem, porque até a escola tem sido virtual, né? E nossos filhos precisam ter acesso à educação, enfim. A questão é como. Por que a gente está perdendo tudo isso no caminho? E eu não tô aqui para julgar ninguém, de forma alguma. Que não fique essa impressão aqui, viu? No final da live. De jeito nenhum. Cassi falou, uma sociedade vazia, infelizmente. Esse é o ponto, né? A gente tem perdido a mão. A gente tá perdendo o equilíbrio das coisas. E se antes o quintal, a brincadeira na rua, subir na árvore, isso era o que a criança fazia para a gente dar conta de fazer as nossas coisas, dar conta da casa, de trabalhar, de ir no mercado, de fazer qualquer outra coisa. Hoje a gente simplesmente substituiu essa rede de apoio aí, né, essas brincadeiras que a criança tinha, por um celular, por um tablet, por um videogame. E não tá certo isso. Não tá certo. A criança não precisa disso nesse nível, especialmente de exposição, por tudo isso que a gente tá falando. Nisa, a casa fica uma bagunça, quando desliga a TV ele vai brincar com todos os brinquedos. Quando a casa está bem organizada, penso que meu filho assistiu muito desenho hoje. É justamente isso, tá aí o parâmetro, né, pra gente ver, opa, tem alguma coisa que não tá certa. Criança precisa sim deixar a casa bagunçada, criança precisa sim de brinquedo, criança precisa sim brincar livremente, brincar com outras crianças, brincar sozinha, brincar com você. Criança precisa ter outros tipos de interação, que não esses aqui só por meio da tela, né, da tecnologia. Entende? Então, eu acho que é uma conversa que não se acaba aqui, não tem como. Eu quis trazer esse bate-papo justamente pelo que aconteceu na semana passada. E aí algumas mães preocupadas, que eu sempre converso, atendo os filhos, enfim, vieram conversar comigo com essa preocupação, né? Puxa, meu filho tá muito no videogame, meu filho tá muito no celular, não só nas redes sociais, mas com essa carga toda aí de tecnologia em si, né? E eu falei que eu ia fazer essa live, consegui fazer ela hoje, mas esse tema não se esgota aqui, de fato não se esgota. É uma coisa para a gente refletir sempre, uma questão para a gente levar adiante, pontuar, ponderar, mas especialmente não descuidar. Não descuide do seu filho, da criança, do adolescente hoje. Não descuide, resgate o vínculo, supra a necessidade dele de vínculo, de afeto, faça coisas junto com ele, fora do mundo virtual. Não adianta você simplesmente tirar isso dele e não suprir isso com outra coisa. Aproveita para resgatar esse vínculo de vocês, que é extremamente necessário, sabe? Agradeço, gente, todos vocês, estou dando oizinho aqui para cada um que está entrando, né? Que eu não tinha visto ainda também. Cassi, meus sobrinhos virtualmente agem de uma forma e pessoalmente completamente diferente. Tímido, sem assunto, é impressionante a diferença. Cassi, e é impressionante mesmo, né? Você falou outra coisa aqui antes, eu falei dessa alteração de humor que a Rafaela colocou.
falei muito ligado à raiva, mas outra que a gente percebe muito é sim a apatia. Que essa questão de a gente entender como tímido, sem assunto, é uma apatia. E a apatia se explica também pela carga de dopamina. Porque a descarga de dopamina é tão grande, tão forte, tão cheio de estímulo no corpo, que quando sai daquele mundo virtual, o estado volta ao normal do organismo e esse normal parece até uma apatia. E muitas vezes cai na apatia mesmo, né? Porque aí o organismo está se liberando daquilo como se fosse um vício, que é na dopamina, e aí a criança fica apática, literalmente, parece vazia, parece distante, é apatia, pelo pós-dopamina. Então na hora da dopamina tem aquela euforia, aquele negócio viciante, e quero mais, e se autoalimenta, né? E jogar mais um pouco e continuar jogando, e continuar fazendo, e não conseguir sair dali, e quando sai, provavelmente por alguma obrigação, que a gente sabe que é difícil tirar a criança simplesmente da frente disso, a gente vê justamente essa apatia, que é uma das alterações de humor, né? Que a gente percebe, ou vai muito para o lado da irritabilidade ou para esse lado da apatia, infelizmente. Então espero que a gente continue conversando sobre isso, para que a gente possa juntos encontrar um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. O caminho que a gente está trilhando hoje a gente já sabe que não é o certo, então precisamos pensar juntos sobre o que fazer para a gente trilhar esse caminho mais coerente, né? Para a gente não ser desleal com os nossos filhos, com os nossos alunos. Eu vou manter essa live gravada aqui e eu espero que vocês compartilhem com mais mães, com mais famílias que precisam assistir para pensar a respeito disso também. E depois escrevam aqui nos comentários da live para mim, quando eu deixar ela postada, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês usam de estratégia aí na casa de vocês, se fez sentido o que eu falei aqui hoje. Mas reforço, esse tema não se esgota aqui, que a gente possa continuar falando sobre ele para evitar tragédias como a que aconteceu aí na última semana, tá bom? Agradeço do fundo do coração a cada um de vocês que participou comigo, que interagiu, que conversou. Muitíssimo obrigada. Gostei de expor tudo isso porque me sinto na obrigação e preciso estar aqui junto com vocês falando sobre, para a gente pensar a respeito. E encontro vocês na quinta-feira agora, às 9h05 da noite, tem um tema bem legal com uma super convidada minha, relacionado aos estudos. Se você precisa que o seu filho tenha autonomia nos estudos, então não perde a live depois de amanhã, quinta-feira, às 9h05 da noite. E se você ainda não está no meu canal do Telegram, não se esquece de agora no finalzinho da live clicar no link da minha bio para você se inscrever, que o material que eu mostrei aqui eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom? Obrigada, Joyce. Vocês que agradecem, muito obrigada. Obrigada, Cássio, obrigada, Lu, parabéns pela live. Marcela, sensacional, faz todo sentido. Nisa, Joyce, boa noite. Fiquem com Deus e uma excelente quarta-feira.